Hoje a gente está num problema grave hoje no nosso Brasil, Correto. né? Um desafio muito grande aí para as autoridades públicas, né? Eu queria que a nossa audiência entendesse, né, da forma com que você me explicou, Sim. que isso não é da noite para o dia, né? Exatamente. Como começou isso? Explica para mim. Como se formou todo esse círculo de ataque, de violência, de crime que que tem acontecido hoje no Brasil? Bem, especificamente, como eu disse, é uma coisa muito antiga, que acontece precisamente há 259 anos. Isso é um problema mundial. O primeiro ataque aconteceu em 1764, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em que índios atacaram uma colônia, mataram uma mulher grávida e escalpelaram, e atacaram depois um professor, matando, e logo após, na escola dessa colônia, dos colonos, executaram 11 crianças. 1764, precisamente 259 anos. E no nosso país, infelizmente, entrou nesse clube, um clube que ninguém gostaria de entrar. O primeiro ataque que se tem notícia é de 2002, na Bahia. E a partir daí começou essa sequência de procedimentos, de ataque, de ações, né? Que a grande concentração desses ataques é os Estados Unidos. Ele concentra 33% dos ataques no mundo. E acontece em todos os países, e até países que você jamais imaginaria, como Finlândia, como Suécia, como Alemanha, entre outros países que já aconteceram casos, tanto de ameaça como de ataques. Entendi. E aí, de lá para cá, você acha que foi um caso isolado ou desde o início existiu como é que eu falo? Existiu um conluio ali de um certo grupo de pessoas para começar a organizar novos ataques? Você acha que isso tem a ver com algum planejamento desses criminosos antes disso tudo acontecer? Porque a gente repara que fica um tempo sem acontecer e depois ele vem um atrás do outro em vários locais diferentes. Como que funciona essa organização para fazer isso? Veja bem, não é que tem uma organização específica. Eu estou sempre repetindo o seguinte, ultimamente aqui no Brasil, com essa onda de ataques, está aparecendo várias soluções agora. Sim. Várias soluções, algumas milagrosas e algumas tenebrosas, diga de passagem. Só que o problema ele é muito maior, ele é muito mais complexo. Ele já começa primeiramente dentro da escola. Relacionamentos, professores, aluno. Professores são intimidados, são ameaçados, há alunos com diversos tipos de problemas. A gente pode citar um que é constantemente repetido, que é a questão do bullying. Sim. O bullying não acontece de um dia para a noite, ele dá sinais. Então, aí já acontece a questão dos familiares, dos pais, da escola, que não prestaram atenção naquela criança que se tornou, de repente, um adolescente, que conheceu, de repente, alguns coleguinhas, fizeram a cabeça dele e depois dá no que dá. Intolerância. Só fazer um adendo aqui. O meu pai não sabia o que era bullying. Como que eu vou orientar meu pai a identificar o bullying se ele, na época, não existia nem essa palavra? Sim. Sim, na questão do bullying, ele discrimina vários tipos de ações, como, por exemplo, intimidação, rebaixamento, xingamentos, humilhações, em que aquela criança, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar era uma criança gordinha, uma criança que não tem muito relacionamento com meninas, fica muito longe, e nós sabemos que dentro de escola as crianças são meio cruéis, em certo sentido. E a coisa começa a se desenvolver. Se esta criança ou adolescente ele não tem um apoio, um acompanhamento, alguém nota os sinais, a coisa se torna muito complicada. Aquilo vai acumulando, aquilo vai potencializando. Chega uma hora que aquilo estoura. Sim. Entendeu? E no Brasil nós temos, inclusive, uma lei de 2015
que é uma lei bem feita, mas parece que ela não tem muito mais regulamentada. E essa lei foi citada em reportagens recentemente, ela não estava sendo aplicada especificamente sobre o bullying. Uma lei federal para o Brasil. E ela não estava sendo aplicada. Aliás, já existem duas leis, uma referente ao bullying, 2015, e outra de 2017, que obriga todas as escolas públicas a terem um psicólogo e um assistente social. A maioria não tem. Para poder identificar essa situação. Que essas situações elas foram, tempos atrás, em certa parte, identificadas. Mas, infelizmente, é aquela história. Não adianta existir leis se não existe fiscalização. Aí já entra o trabalho dos nossos políticos, que a gente, infelizmente, não fiscalizam muito como deveriam, né? Então, e, continuando a explanação sobre a sua pergunta, tem outros problemas ainda que acontecem dentro da escola. Você tem intolerância, Sim. discriminação, simpatia por grupos neonazistas e simpatia também por grupos terroristas. Então, você vê a amplitude de problemas que ocorrem dentro da escola. E isso acaba gerando uma amplitude tão grande e fica a pergunta, onde é que estavam os pais? Onde é que estavam a escola? Onde é que estavam as autoridades? Que, infelizmente, o Brasil, o nosso país, ele é movido depois que a porta é arrombada. Ele é movido depois que a desgraça acontece. Sim. Vide aí o Brumadinho, Mariana, a 13 de maio, o prédio que desabou, as pessoas esperam indenização até hoje. Então, toda essa questão da violência dentro da escola, a violência em geral, ela tem uma questão tem que ser observada pelos pais. Sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta de pai. Sim. Você me falou de 4 situações aí. Você me falou de bullying. Intolerância, discriminação. Intolerância, discriminação. E aí aqui você botou num outro grupo simpatia por neonazismo e terrorismo. Esse segundo grupo, sim, se for identificado, o pai já sabe o que tem que fazer, tem que denunciar, tá? Uhum. Mas nesse grupo aqui, você acha... eu quero entender, tá? Sim. Esse que sofre o bullying é o cara que vai cometer esses crimes lá na frente ou o cara que comete o bullying? É o que sofre o bullying que vai cometer os crimes ou o cara que comete? Porque assim, meu filho está sofrendo bullying na escola. Isso pode gerar uma revolta nele a ponto dele querer fazer? Pode. Aquela questão. Não é de um dia para a noite que você acontece a questão do bullying. Passa um tempo, ele fica retraído, como eu disse, começa a dar os sinais. Os sinais são dados. Só não enxerga quem não quer. Não, ele é muito quieto. Ele está quietinho, muito dele. Ele não conversa muito mesmo, no introspectivo. São sinais. E aí junta com outros colegas, até com uma idade um pouco maior. Que sofreram a mesma retaliação. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Que veja bem, o que acontece nessas situações? Cada situação é uma abordagem diferente. O bullying é uma coisa, para simpatia por grupos terroristas é outra, para grupos neonazistas é outra. Diga de passagem, no Brasil cresceu 270%, a questão neonazismo, principalmente no Sul, principalmente, uma intolerância assim máxima, e isso acaba influenciando aquele grupo e gerando vários problemas no ambiente escolar educacional.